lemos, a esperança da salvação que nasce quando o Senhor Jesus Cristo nasce. A Bíblia diz que Simeão, quando pega Jesus nos seus braços, ele olha para o bebê, olha para a criança, mas ele não vê uma criança. A Bíblia diz, e ele vê ali o Salvador. E aí ele diz: despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, quando Simeão olha para Jesus, o seu coração se enche de esperança, porque a salvação, a esperança da salvação, ela é materializada, por não dizer, vamos usar uma linguagem bíblica, encarnada em Jesus, o Verbo que se fez carne. Quando Jesus Cristo morre, e ao participarmos aqui da ceia, nós estamos celebrando a morte de Jesus, e parece que é um paradoxo celebrar a morte. Como assim celebrar a morte? É que a morte de Jesus não é qualquer morte. A morte de Jesus não é a morte de qualquer pessoa, ou qualquer ser humano, ou qualquer figura histórica. A morte de Jesus é a morte daquela criança que foi apresentada, que foi tomada nos braços por Simeão, e jamais Jesus se tornaria o Salvador se ele tivesse apenas nascido. Ele se torna Salvador justamente porque ele morreu. O preço pago para a nossa salvação é o preço da morte de Cristo na cruz. Então, quando Cristo nasce, ele já nasce, e a Bíblia diz, ele já nasce com a missão pré-determinada do Pai para morrer, porque a Bíblia diz que ele é o Cordeiro oferecido desde a fundação do mundo. Agora, nós, embora hoje aqui não estejamos celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus é o terceiro marco histórico. Jesus morre, Jesus nasce, Jesus morre, mas a Bíblia diz que ele ressuscita. E a nossa esperança, ela permanece viva para todos. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. No nosso caso, então ela jamais irá morrer, porque a nossa esperança está viva. O Senhor Jesus Cristo vive e reina para todos sempre. Eu gostaria de ler com você um texto que está em Jeremias, capítulo de número 29. Quero ler, esse é um texto que tem trazido sobre o meu coração uma mensagem para este ano, e essa foi uma palavra que sempre esteve no meu coração, e é um versículo, existem dois versículos que têm estado muito presentes na minha mente, no meu coração, e um desses versículos é esse que eu quero ler aqui, Jeremias capítulo 29, versículo de número 11. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11. Existem duas palavras nesse texto que eu gostaria que você levasse no seu coração para o seu Natal, para o seu final de ano e para o seu ano novo. Provavelmente você ouvirá nós falarmos muito sobre esses dois conceitos aqui no próximo ano. Jeremias capítulo 29 é uma carta que Deus está dizendo para Jeremias escrever para os judeus que foram levados como cativos para a Babilônia. E ali na Babilônia a Bíblia diz que eles estão ali, estão apreensivos. Alguns profetas estão dizendo, alguns falsos profetas estão dizendo que eles voltariam logo para Jerusalém, mas o fato é que a profecia bíblica diz que eles não voltariam por menos de 70 anos. Então, durante esse período, eles deveriam ficar ali. E durante o período em que eles ficassem ali, eles deveriam encarar a vida ali, naquele cativeiro, naquela realidade tão diferente da realidade de Jerusalém. A tendência, na verdade, era que eles entrassem em desespero,
ficassem desencorajados, alguns entrassem num processo de desânimo. Antes de ler Jeremias 29, abra sua Bíblia no Salmo de número 137. Eu quero mostrar para você qual era o estado de espírito dos judeus ali na Babilônia. O Salmo de número 137 fala-nos de qual era o estado de espírito daqueles judeus que estavam ali e que tinham que enfrentar todo aquele processo de cativeiro. Jeremias Salmo de número 137, depois vamos para Jeremias 29. O texto está dizendo: às margens do rio da Babilônia, que são esses judeus que estavam lá. Olha o estado de espírito deles. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, e lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Versículo 4: como poderemos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Então o estado de espírito daquelas pessoas, daqueles judeus, não era um dos melhores. Eles estavam enfrentando aquele processo histórico nas suas vidas, cativos por uma situação, cativos por uma realidade, cativos por uma circunstância. O texto aqui está dizendo que eles também se sentiam oprimidos, e toda aquela situação, toda aquela circunstância trouxe para eles, o texto diz, nós nos assentávamos e nós chorávamos. Não existia alegria no coração deles, eles se assentavam e choravam. Então o coração angustiado, esse ato de sentar junto aos rios e chorar, é de quem não tinha ou não alimentava muita perspectiva, não tinha uma esperança em relação ao futuro, aos próximos dias, aos próximos anos. Pessoas que olhavam para a vida sem brilho, sem cor, sem alegria, uma visão cinzenta, uma visão nublada, uma visão da vida sem muita perspectiva. Além disso, eles começavam a se lembrar de Jerusalém, de fatos que haviam acontecido, de momentos maravilhosos, de momentos extraordinários que eles tinham vivido em Jerusalém. Comparando os momentos de Sião com os momentos da Babilônia, os momentos da Babilônia eram extremamente traumáticos. Versículo 2 diz que eles tinham instrumentos que até foram levados para a Babilônia. Mas a Bíblia diz que esses instrumentos, aqui representado pela harpa, que era o instrumento básico com o qual eles tocavam e cantavam os salmos ao Senhor, eles pegam aqueles instrumentos, eles penduram aqueles instrumentos, porque não há motivação, pelo menos para eles, para cantar. Não existia motivação para tocar os seus instrumentos, não existia motivação para salmodiar ao Senhor. Não é que eles não podiam fazer, na verdade eles não queriam fazer, eles não encontravam motivos para fazer, não havia alegria o suficiente para fazer, porque o que eles estavam fazendo? Assentados e chorando. O texto diz que os nativos ali, os naturais da Babilônia olhavam para eles e diziam: canta para nós um dos cânticos que vocês cantam lá em Sião, lá em Jerusalém. Canta para nós um dos hinos de vocês, uma das músicas de vocês. E eles disseram: nós não podemos cantar. E ele diz o seguinte: como cantaremos um cântico ao Senhor, estando nós em terra estranha? Então, aquela era a situação, aquele era o estado de espírito daqueles judeus no momento em que Jeremias escreve essa carta.
Eu não sei como é que você está encerrando o seu ano de 2021. Talvez você tenha, como esses judeus, por diversos momentos se assentado, você talvez por diversos momentos tenha chorado, talvez algumas ocasiões tenha te tornado cativo, preso, talvez até oprimido de certa maneira. Talvez você não esteja no melhor estado de espírito. Talvez você possa estar dizendo: eu já tive dias melhores, eu já tive momentos melhores, circunstâncias melhores. Mas a palavra de Deus, o que Deus diz para Jeremias escrever para os judeus, é o seguinte, versículo de número 11, Jeremias 29 e 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Amém, queridos? Amém? A primeira coisa que eu gostaria de trazer para você hoje, como essa palavra de encorajamento: você ainda está nos pensamentos de Deus. Você ainda está nos pensamentos de Deus. Diante de toda aquela circunstância, era natural o coração e a mente deles começarem a dizer para eles: Deus se esqueceu de vocês. Se Deus de fato é o Deus de vocês, esse Deus é um tirano, porque Ele simplesmente trouxe e permitiu que vocês viessem para esta Babilônia, viessem para esse cativeiro, e vocês estão aqui agora. E muitas vezes, queridos, quando nós estamos em situações que nos sequestram mentalmente, nos sequestram emocionalmente, nos sequestram espiritualmente, há uma tendência, e não há pecado nenhum nisso, porque é próprio, é natural de nós seres humanos, há uma tendência de acharmos que Deus se esqueceu de nós. Mas aqui, diante de todo este quadro desafiador, Deus está dizendo para Jeremias: escreve para eles nessa carta e diz: eu sei, eu é que sei. Eu gosto desse texto. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Eu é que sei. Muitas vezes nós tentamos adivinhar os pensamentos de Deus. Muitas vezes nós queremos. Essa semana eu conversei com uma pessoa que ela disse o seguinte: eu acho que Deus, e aí ela falou o que ela achava que Deus. Aí eu disse para ela: nós temos que tomar cuidado para não colocar palavras na boca de Deus. Nós temos que tomar cuidado para não emitir opiniões e querer e dizer: não, eu acho que Deus. Não, nós não achamos nada. E muitas vezes, queridos, nós queremos colocar pensamentos a respeito de nós na mente de Deus. Eu acho que Ele não me ama, eu acho que Ele se esqueceu, eu acho que Ele já não liga mais para mim. Todas as vezes que nós pensamos e falamos isso, é como se nós quiséssemos colocar as nossas opiniões e os meus pensamentos nos pensamentos de Deus. Mas Deus aqui está dizendo o seguinte: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. E o profeta Jeremias disse o seguinte: que os pensamentos de Deus são bem diferentes dos nossos pensamentos. Deus disse para Jeremias, para Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Assim como os céus é muito mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que os vossos pensamentos e os vossos caminhos. Amém, queridos? Nós muitas vezes estamos pensando baixo demais. Nós muitas vezes estamos pensando humano demais. Nós estamos pensando, acho que não existe essa expressão, mas eu vou usar, terrenamente demais.
E Deus está dizendo: os meus pensamentos são superiores. Aleluia. Glória a Deus. Os meus pensamentos são maiores. Amém. Os meus pensamentos são maiores. Agora a questão é se você vai abraçar os meus pensamentos. Deus tem pensamentos maravilhosos a nosso respeito? Tem. A grande questão é se nós vamos abraçar os pensamentos de Deus. Se nós vamos querer os pensamentos de Deus. Porque às vezes os nossos pensamentos, eles estão tão fixos, eles estão tão fechados, a gente fecha a questão, não é? Hoje existe a expressão lacrar, mas a gente lacra e diz: é isso. E Deus está olhando para nós e dizendo: não, é tudo menos isso. Aleluia. É tudo menos isso. Glória a Deus. É tudo menos isso. Porque eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Amém, queridos? E que tipo de pensamentos Deus está aqui dizendo? Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal. E aí vem as duas palavras que eu gostaria que você guardasse, para lhes dar um futuro e uma esperança. Irmãos, independente de qualquer circunstância, Deus tem para nós um futuro com esperança. Deus tem para nós um futuro com esperança. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que uma das virtudes da fé cristã é a esperança. Nós vivemos num mundo que está indo para um futuro. Esses dias eu estava lendo e tenho lido bastante sobre especialistas que, ao olharem para o que está acontecendo no mundo, eles são chamados de futuristas, no sentido de olham para as tendências, olham para o que está acontecendo hoje e eles analisam quais serão as próximas tendências nos próximos anos. São ciências, e o máximo que eles podem chegar é numa aproximação. O máximo que eles podem dar é uma opinião. Mas para aqueles que servem a Jesus, o nosso futuro está em Deus. Glória a Deus. E nós sabemos qual é o nosso futuro. Queridos, eu não sei se você já parou para pensar o privilégio que é você servir a Deus e saber qual é o seu futuro em Deus. Porque independentemente de qualquer coisa que acontecer nesse mundo, independentemente de qualquer coisa que acontecer nessa conjuntura, nessa circunstância, se você está em Jesus, o seu futuro em Deus está garantido. Glória a Deus. Eu sempre digo, e esse tem sido um dos meus axiomas, nós sabemos como a história termina, e a história termina Jesus Cristo reinando e a igreja reinando juntamente com Ele. Nós sabemos como a história termina. Por isso é que eu não culpo, eu não julgo, mas eu não encontro muita lógica em cristãos desesperados, porque desespero e fé cristã não há congruência. Desespero e fé cristã não existe liga. Desespero e fé cristã não existe conexão. Ou é desespero ou é fé cristã. Os dois não podem ser, porque se é fé cristã, é fé com esperança. Glória a Deus. Se é fé cristã, é fé do Senhor Jesus. Se é fé cristã, é fé de que o futuro que nos espera é infinitamente melhor do que o passado que nós já tivemos e do presente que nós estamos tendo e dos próximos dias ou próximos meses que nós poderemos ter, porque absolutamente nada depois da manhã da ressurreição, absolutamente nada é desesperador para nós, porque uma vez que Jesus Cristo ressuscitou,
a Bíblia diz que nem a morte mais tem poder sobre nós. Nem a morte. Glória a Deus. Quando o pecado estava nos dominando, Cristo, a Bíblia diz que Ele foi crucificado e Ele esmagou a cabeça da serpente. A Bíblia diz que Ele destruiu o poder das trevas. O apóstolo Paulo diz que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado por Cristo na cruz. Os teus pecados estão perdoados diante da presença de Deus. Através da morte do Senhor Jesus e do seu sangue, eu sou justificado, eu sou redimido, e a Bíblia diz que nele nós temos a redenção através do seu sangue. E portanto, Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo morre, a condenação é removida. Agora a Bíblia diz que quando Ele ressuscita, a Bíblia diz que a morte não pôde conter o nosso Salvador. Glória a Deus. Quando Ele ressuscita, o apóstolo Paulo, escrevendo para os Coríntios, no grande capítulo da ressurreição, ele diz o seguinte: o último inimigo a ser vencido é a morte. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? E Paulo disse: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. E quando Cristo se apresenta ao apóstolo João no livro do Apocalipse, João olha para a figura ressuscitada, gloriosa, poderosa, majestosa do Cristo ressuscitado, e o apóstolo João olha, ele cai por terra diante da glória que ele presencia. E quando ele cai por terra, Jesus Cristo glorioso e ressuscitado olha para João e diz: João, não temas, eu sou Jesus Cristo, eu sou aquele que estive morto, mas eis que eu estou vivo, e aqui nas minhas mãos estão as chaves da morte e estão as chaves do inferno. O que Jesus Cristo quis dizer é o seguinte: não há absolutamente nada que não esteja debaixo do meu poder. O pecado está debaixo do meu poder, Satanás e todo o inferno e todos os demônios está debaixo do meu poder, a morte está debaixo do meu poder, o inferno está debaixo do meu poder. Absolutamente nada está acima do meu poder. Nada. Nada. Então eu gostaria que você encarasse o seu futuro com esperança. Porque estes são os pensamentos que Deus tem ao seu respeito. O que eu penso ao seu respeito, eu vou profetizar de olho aberto aqui hoje. Deus pensa ao seu respeito um futuro com esperança. É isso que Ele pensa. Glória a Deus. E quando você crê nisso, você não precisa de mais nada. Você só precisa se alimentar da esperança viva que há em Jesus. Amém, queridos?